Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião, assuntos afins. E hoje eu tenho um assunto assim um pouco diferente daqueles que eu sempre trato aqui, mas que estou atendendo ao pedido de muita gente. Muita gente pergunta o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. Muitas pessoas endeusam o dinheiro, outras demonizam o dinheiro. Afinal de contas, como nós podemos falar do dinheiro na Bíblia Sagrada? E será que a Bíblia tem princípios, conselhos que podem ajudar você a ter uma vida financeira melhor? Isso, claro, contando com a bênção de Deus, de maneira honesta, de maneira sem a usura, sem também a prodigalidade de ficar gastando de maneira assim descontrolada. Hoje eu passarei para vocês 12 lições bíblicas sobre o dinheiro. Então anote uma por uma delas aí, com as passagens bíblicas que nós vamos mencionar aqui, porque elas são muito importantes para você entender o princípio bíblico das finanças. Muita gente pensa que a Bíblia é um livro só de questões religiosas, mas a Bíblia, na verdade, é uma enciclopédia, é uma biblioteca. Tanto é que o nome Bíblia significa coleção de pequenos livros. E aqui você tem princípios sobre educação de filhos, sobre casamento, sobre questões éticas, morais, política. Você tem também princípios sobre saúde, sobre alimentação e também sobre minha cachorrinha está aqui, viu? Estou de férias na casa da minha sogra, então ela vai querer participar da live aqui. E tem também aqui princípios sobre o dinheiro. O pessoal está querendo ver a Luna, eu estou achando, viu? Vem cá, Luna. Apareceu ali? Luna, vem cá, vem cá. Enquanto eu não posso mostrar a Sarinha, que a Sarinha está na barriga da mãe dela, eu vou mostrar a Luna. Aqui, ó. Você latiu pro pessoal, agora deixa o pessoal te ver lá, ó. Dá boa noite para todo mundo lá, ó. Tá lá, ó. Pegou um voo de Campinas para o Rio, depois outro do Rio para cá, ficou comportadinha lá. Então tá bom. Ok, pessoal, falando em Luna e viagem, eu lembrei de uma coisa. Você quer conhecer Israel comigo e com a Aline, do canal Israel com a Aline? Então eu tenho um convite para você. Vamos para Israel com a gente. Mas antes de você ir para Israel, se você gosta do conteúdo do vídeo aqui, não deixe de deixar o seu comentário, o seu like, tá bom? A sua participação é muito importante e se inscrever no canal. E depois de fazer essas coisas, você também pode viajar comigo e a Aline para Israel. Como é que será, Rodrigo? Bom, será uma viagem, mas não uma viagem comum de turismo. Eu vou dar para você a oportunidade de participar de uma escavação arqueológica de verdade. Ah, Rodrigo, mas eu não sou formado em arqueologia, eu não tenho formação na área. Não tem problema, porque de acordo com o contrato que nós temos lá com a Universidade Hebraica, que é com quem nós estamos escavando já há alguns anos, eu posso levar voluntários para participarem da escavação comigo, mesmo sem ter uma formação, uma graduação ou qualquer tipo de curso em arqueologia. E aí você vai ter o seguinte, eu vou escavar com você do seu lado, eu vou ensinar você técnicas de arqueologia, a importância da arqueologia para a Bíblia, isso no sítio arqueológico que estamos escavando, que é Laquis. E além de você escavar comigo, ali em loco, numa escavação de você também vai conhecer Israel comigo e a Aline, vai andar pela Galileia, conhecer o Mar da Galileia, conhecer o Rio Jordão, o Monte das Bem-aventuranças, o Monte das Oliveiras, Jerusalém, Cafarnaum. Eu e a Aline estaremos guiando você. E lá no sítio arqueológico, além das aulas que eu darei no local, você também vai ganhar um certificado de aprovação do UNASP e também com a assinatura do professor Garfin, que é da Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, vamos aproveitar essa oportunidade? Então, depois que você assistir minha live aqui, eu vou deixar no vídeo, já está lá, um link para você se inscrever nessa viagem. Já que eu falei de Luna, de viagem, de Israel, eu tenho que agradecer aqui, porque o Natal nem chegou e eu ganhei um kit da Insider. Insider, muito obrigado. Eu sempre brinco, quando eu falo da Insider, eu criei um jargão por conta própria, né? Insider, tô dentro. E a Insider, a primeira experiência que eu tive com eles é porque sempre que eu ia para podcast, eu ganhava uma Insider. Tanto é que uma vez uma moça foi arrumar o guarda-roupa lá em casa e falou, nossa, você tem mais camiseta da Insider do que qualquer outra coisa aqui. É verdade, a Insider já me acompanha em muitas viagens, inclusive para Israel. Eu gravei um vídeo lá mostrando como é que a Insider foi fantástica no sol quente do Oriente Médio. Até em escavação arqueológica eu já usei Insider. Então, de todo mundo que usa Insider, eu acho que eu sou um dos primeiros, ou únicos talvez, que posso dar o testemunho, olha, eu conheço a Insider, como ela se porta aqui e no calor do Oriente Médio.
Então, para quem está escavando sempre ali, uma camiseta dessa é fantástica. Mas ela não serve só para as minhas viagens em Israel, não. A Insider também é muito bem-vinda aqui num passeio casual que você tiver, porque ela é refrescante, ela é boa para a época do calor. E algumas coisas que eu aprendi sobre a Insider agora, e mais uma vez eu agradeço o presente que eles me deram, é que ela tem uma tecnologia especial. E por falar em tecnologia, hoje, dia 15 de dezembro, a Insider estabeleceu o Tech Day da Insider. Então, hoje, até a meia-noite, horário de Brasília, porque é só hoje, você tem uma oportunidade. Você vai entrar no site da Insider e todas as camisetas da linha Tech estarão com uma promoção excepcional que eles estão fazendo. Inclusive com peças a partir de R$ 99. Mas, já que eu não gosto apenas de receber presentes e agradecer, quero dar presente também, vou dar um presente para você. Se você entrar no site da Insider e colocar lá como cupom Rodrigo Silva, colocar o meu nome, Rodrigo Silva, eles prometeram que vão dar um desconto a mais para você. Então, além da promoção que está tendo hoje até a meia-noite, você vai ter um desconto se usar o meu cupom Rodrigo Silva. Tá bom? Isso para a promoção de hoje. Agora, qualquer outra época que você entrar lá no site da Insider e tiver qualquer tipo de promoção lá, qualquer uma. Olha, hoje estamos fazendo aqui promoção, tantas camisetas por tanto, tantos por cento de desconto, qualquer promoção que seja, você vai ganhar essa promoção que eles estão anunciando lá e um desconto extra por usar o meu cupom. Então você só tem a ganhar. Olha, vou falar para você um pouco sobre essas camisetas, que depois eu fui ler um pouquinho da ficha deles. A Insider, ela tem uma camiseta que é uma tecnologia que o tecido desamassa facilmente no corpo, tá certo? Então, por exemplo, essa aqui não foi passada. Ela desamassa facilmente no corpo. Você tira da mala, coloca no corpo, ela está amarrotada no início, é claro, mas ela vai aos poucos desamassando no seu corpo. Além disso, ela é anti-odor, ou seja, você pode usar a camiseta, e eu vi isso lá em Israel, às vezes você usa uma camiseta 2 dias, já não dá mais por causa do cheirinho. A Insider, você pode usar que, se você tem uma namorada, ela não vai correr de você não, tá bom? Então ela é anti-odor, ela desamassa no corpo facilmente, e além disso, eles dizem que ela tem uma tecnologia no tecido que não desbota, não perde a cor. Tanto é que eles dão um seguro na camiseta lá, de acho que até 2 anos, contra desbotamento do tecido. Então, se o tecido desbotou e você está antes de 2 anos, manda uma mensagem lá que eles vão te dar outra. E o link está no chat também. A Laura também está colocando o link da Insider no chat, tá bom? Então, adquire Insider. Eu adquiri, estou muito feliz com os presentes. Vou usar em Israel, vou usar no Brasil. Use você também. Insider, tô dentro. Muito bem, pessoal. Já pedi vocês para se inscreverem no canal, né, curtirem se vocês gostarem do conteúdo. E hoje eu quero falar sobre esse assunto do dinheiro. E eu quero, na introdução, dizer uma coisa que me chama atenção. Normalmente, quando se fala de dinheiro... Ah, é verdade. Desculpe-me, eu falei aqui, fui entrando direto. Então vamos ver aqui. Meu bem, você quer colocar algumas pessoas? Vamos ver quem está aqui. É importante também, no comentário, fala de onde você está escrevendo. Eu gosto de saber de onde a gente tem aqui. Ó, por exemplo, Louveira, São Paulo. Eu tenho aqui a Ana Gabriela. Boa noite, Ana. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe você. Quem mais aqui? Josimari, Rodrigo e Laura. Josi, de Minas Gerais, aluna. Então deve ser aluna da Bíblia Comentada e também da nossa pós, ou da nossa pós. Minha irmã fez a inscrição e deu o brinde de presente para a nossa outra irmã. Ah, que legal isso aqui, que a Josi falou. É porque a Bíblia Comentada, nós fizemos uma promoção em novembro, que a pessoa comprava uma assinatura, ganhava 3 e ganhava 3 anos para dar de presente para outra pessoa. Bom, isso foi em novembro. Mas se você gosta desse tipo de campanha, coloca no chat aí. Olha, por favor, volta aquela promoção, a gente vê o que faz aí. Tá bom? Comenta aí. Quem mais aqui? Eu tenho a Carol, a Carol, de Trancoso, Bahia. Obrigado, Carol, por estar conosco. Tem também a Andréia. Boa noite, Rodrigo. André, de Petrópolis, Rio de Janeiro. Acabei de chegar do Rio agora, Andréia. Que Deus abençoe você. Hoje estava um dia de sol bonito, até a hora que eu saí de lá. E a Nádia, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aluno da Bíblia Comentada e da nossa pós-graduação. Que legal. Mocajuba, no Pará, é o Júnior Almeida. Obrigado, Júnior. E um último aí,
Quem mais que está aqui? Mais uma pessoa. Boa noite de Bertioga, Américo. Obrigado, Américo. Bertioga, praia aí, praia de Bertioga. Bom, hoje do exterior não teve ninguém, né? Laura viu gente de Angola. A Luanda, eu já vi gente aqui também. Estados Unidos, Orlando, Flórida. Muito obrigado a todos vocês, gente. Muito obrigado pelo carinho. É muito bom estar aqui para a gente bater esse papo junto sobre as finanças, sobre o dinheiro. Então, agora sim. Eu estava falando com vocês, para a gente começar o nosso bate-papo, que normalmente, quando se fala de dinheiro, que é um assunto já complicado, principalmente diante de palavras como a frase bíblica, o dinheiro é a raiz de todos os males. Nossa, o dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus falou até das riquezas, usando o nome Mamon, que é o nome de uma divindade pagã. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Então, diante dessas passagens bíblicas e de outros conceitos que a gente possa adquirir da história do cristianismo, quando se fala de dinheiro, normalmente nós temos duas abordagens, especialmente dentro do campo religioso. A primeira abordagem é aquela que demoniza o dinheiro. Dinheiro não presta, dinheiro vai te tirar das bênçãos de Deus, o dinheiro vai tirar você do caminho, o dinheiro é um instrumento de Satanás para levar você para o inferno de cabeça para baixo, Deus ama o pobre, Deus sempre amou os pobres, etc, etc. No outro extremo, nós temos o endeusamento do dinheiro. Então, se por um lado você tem a demonização da riqueza, no outro você tem o endeusamento da riqueza. Não, dinheiro é tudo, dinheiro tem até aquelas frases que dizem assim, o dinheiro não traz felicidade, mas não tem problema, você manda buscar. E outras frases análogas assim, né? Não tem gente feia, tem gente pobre. Já ouviu falar disso aí? Então, como é que nós vamos lidar com os dois extremos? Bom, o primeiro extremo foi abordado no cristianismo, a meu ver, até como uma forma de manter os pobres no lugar deles sem incomodar os ricos, especialmente durante a Alta Idade Média. A elite, porque isso é interessante, né? A elite, às vezes, eles querem fazer um discurso de romantização da pobreza, mas eles não querem aplicar o discurso eles mesmos. Eu falei da Idade Média, mas mesmo atualmente, você tem países comunistas que falam muito, não, aqui nós trabalhamos com a teoria igualitária de Karl Marx, mas a teoria igualitária para os operários, porque quem é chefe do partido, quem é da alta cúpula do partido, ele não está como o proletariado, palavra tão usada por Karl Marx, não, ele está, é igual o Fidel Castro, né? O povo lá de Cuba passando fome e miséria, mas dentro do palácio do Fidel Castro você tinha tudo sofisticado, que as mansões de Beverly Hills ficavam com inveja do que ele teria ali. A mesma coisa em outros lugares, ditos socialistas, comunistas. É lógico que tem uma diferença daquele socialismo que você vê em países nórdicos e socialismo que você vê, por exemplo, na antiga União Soviética, em Cuba, etc. Mas, de qualquer maneira, você nota aquele discurso. Igualitarismo para os que estão lá embaixo, mas para nós que somos chefes do partido ou elite da igreja, para falar da Idade Média, para nós não. Então, para o povo, vamos pregar a pobreza franciscana, mas para os nobres, para os reis, para os líderes religiosos, tudo de bom e de melhor. E para manter o povo servindo a essa elite, criam-se discursos de igualitarismo. Eu já dei a versão comunista, socialista, de Karl Marx, e lógico que comunismo e socialismo nem sempre são sinônimos perfeitos, tá? Só para deixar registrado aqui, estou falando assim de maneira rápida, mas há uma diferença entre socialismo e comunismo. Mas aquele discurso que mantém o pessoal pobre, enquanto você que faz o discurso continua rico. E qual que era o discurso medieval que acabou por muito tempo ficando na igreja? Ah, Jesus era pobre. Deus ama o pobre. As bem-aventuranças falam bem-aventurados os pobres de espírito, não fala os ricos. Pelo contrário, fala ai de vós ricos. Aí criou-se na igreja aquele estereótipo falso, eu digo falso, de um Jesus pobrezinho, sabe? Quantas vezes eu ouvi coisas que não estão na Bíblia em lugar nenhum, nem nos evangelhos apócrifos, que Jesus, coitadinho, Jesus nem tinha sapato, Jesus só andava descalço o dia inteiro. Aí criavam aquelas imagens de Jesus descalço. Jesus descalço? Onde é que está isso na Bíblia? Pelo contrário, João Batista até falou assim, aquele que vem após mim, eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Então, Jesus descalço.
Ah, Jesus só tinha uma roupa, tadinho, que ia crescendo no corpo dele. Tadinho, esse negócio de tadinho de Jesus, gente, isso não tem nada a ver. Isso não é bíblico. Isso é folclore. A roupa de Jesus, só para esclarecer, ela era tão valiosa que era uma túnica sem costura, a ponto de, mesmo surrado, mesmo suja, os soldados romanos dividiram num jogo ali as vestes de Jesus. Ah, Rodrigo, mas você esqueceu, Jesus veio no jumentinho humildezinho, com a Sagrada Família. Bom, em primeiro lugar, a fuga de José para o Egito e a vinda de José e Maria, a Sagrada Família para Belém, essa ideia de virem no jumentinho é uma ideia mais popular. E mesmo que for aquela ideia de José, Maria e o menino, e Maria grávida, e eles no jumentinho, a Maria pegando o menino aqui, né, para fugirem, o jumento, gente, ou a mula, era o carro da época. Por exemplo, quando Salomão foi ungido rei de Israel, Davi mandou que Salomão passeasse pelas ruas de Jerusalém montado na jumenta do próprio Davi, na mula de Davi. O Balaão também, que era um profeta rico, que ganhava dinheiro, ele, quando estava à beira do caminho também, que o anjo até do Senhor aparece lá e quase mata o Balaão, Balaão estava montado numa jumenta. O Absalão, filho de Davi, que era rico, quando ele ficou preso pelos cabelos, depois disso veio a morrer, ele estava numa jumenta. Então, a gente pega um anacronismo e pensa assim, não, tadinho de Jesus, era pobrezinho porque ele estava no jumento. Aí você vê no estereótipo aquela imagem do livro Vidas Secas, de Graciliano Ramos, da família retirante da seca, vindo lá num jumentinho, num jegue e tal, enquanto o rico está de carro. Gente, não era assim na época de Jesus. Então, quando José veio para cá, tomando por base a clássica cena do jumentinho, ou mesmo Jesus entrando em Jerusalém no jumentinho, era o carro da época. Tá bem? E não era um carro qualquer, não, tinha grande valor. Tinha grande valor. As pessoas pensam que Jesus era pobrezinho, de marredeci. Ah, mas só tinha uma túnica. 99% da população só tinha duas roupas naquela época. Era comum. Tá bem? Agora, você não pode resolver um extremo com outro extremo. Então, se eu acabei de descrever para vocês como era a demonização do dinheiro que nós herdamos da Idade Média, o outro extremo disso é o endeusamento do dinheiro que vem pela teologia da prosperidade. É o sujeito que adquire uma igreja para ele, inventa uma igreja com um nome qualquer lá e começa a prometer. Olha, se você fizer a campanha do poder aqui, você vai ficar rico, aí traz alguém, aí põe aqueles videozinhos assim do bispo tal, do apóstolo tal, agora do pastor Paulo, tal, todo Paulo, que eu tô com Paulo na cabeça, né? Fazendo campanhas de enriquecimento e dando a entender que só quem conseguiu ali, porque deu dinheiro para a igreja, deu a oferta, deu o dízimo, aí agora ele que andava de ônibus, agora anda de carro, aí põe alguns que deram certo nesse esquema para dar o testemunho deles e atrai mais outros, e parece que só aqueles que conseguiram enriquecer é que são abençoados por Deus. Então nós estamos vendo hoje também um festival do dinheiro. Olha, aprenda uma coisa. Extremismo é um lado da verdade que ficou louco. Não se resolve hipotermia com insolação. Se a pessoa está congelando de frio, você não vai curá-la colocando agora debaixo do sol quente do deserto do Saara. Ela vai agora sofrer de outros males. Percebeu a questão? A diferença entre veneno é uma questão de dosagem. Então vamos ver hoje, biblicamente, sem achismos, 12 lições sobre o dinheiro, que eu posso falar que são lições de sabedoria, porque eu não extraí da minha cabeça, elas vêm da Bíblia Sagrada. Antes de responder essas 12 lições, eu queria uma perguntinha para vocês aqui, a Laura vai pensar algumas respostas aí. Você acha que o dinheiro também pode ser uma maldição? Ou o dinheiro é só bênção? Se você acha que o dinheiro é uma maldição, não, eu não queria uma enquete, eu queria a pergunta mesmo, para eles responderem. Em que circunstância o dinheiro pode ser uma maldição? Escreva numa frase que a Laura possa pensar e eu vou ler seu comentário aqui. Tá bom? Eu não vou perguntar se é maldição ou bênção, porque bênção parece que dinheiro sempre é bom, né? Tanto é que
Tá, a Laura vai dar um jeito lá de fazer com perguntas, mas eu quero que você responda assim: em que circunstância você acha que o dinheiro poderia ser uma maldição? E enquanto a Laura vai dando oportunidade para vocês responderem ali, eu já vou mostrar aqui um pouquinho da parte bíblica aqui, deixa-me ver. Quando ganhar dinheiro não ajuda. Quando ganhar dinheiro não ajuda. Olha que interessante. Eu vi hoje mesmo, não sei se ele postou hoje no perfil do Bruno Perini, eu vi uma história muito interessante de um sujeito que ele trabalhava no garimpo e ele garimpou mais de 1 tonelada de ouro. Aí o Bruno Perini coloca um pedaço do jornal que trouxe a história desse sujeito, foi um jornal grande aí. E ele conta que naquela época tinha muita gente que ganhava muito, talvez era Serra Pelada, eu não percebi qual era o lugar do garimpo, que, por exemplo, quem pegava 200 quilos, 300 quilos, nem aparecia, tá certo? Nem aparecia, nem ficava famoso, mas ele ficou famoso, que foi 1 tonelada, foi 1.260 quilos, se eu não me engano, que ele pegou. Em valores atuais, ele conseguiu uma quantia de aproximadamente 360 milhões de reais. Milhões de reais. E sabe o que aconteceu com esse sujeito? Ele perdeu todo o dinheiro em 3 anos. Em 3 anos. Ele não tinha uma educação financeira correta. Ele não foi preparado para ganhar todo esse dinheiro. E ganhar dinheiro sem ter preparo para isso é pior. E o resultado foi que hoje ele está pior do que antes. Mas ele fez extravagâncias tremendas. Depois vocês olhem lá no perfil do Bruno Perini, tem essa história desse sujeito. Ele saiu lá, a primeira coisa que ele fez, que ele queria conhecer o Rio de Janeiro, foi lá no aeroporto para comprar a passagem, a menina desdenhou dele, porque ele foi de chinelo de dedo, todo sujo, né? E ele falou assim: ô moça, você está me humilhando só porque eu não estou de paletó e gravata, eu tenho dinheiro para comprar. Ela falou: senhor, não tem passagem para o Rio de Janeiro hoje. Ele falou assim: eu não estou perguntando se tem passagem. Tem avião? Eu quero ir. E ele fretou um avião sozinho para ir para o Rio de Janeiro. Fretou um avião, estava ele, o motorista, o piloto, o copiloto e uma atendente, uma comissária de bordo. E ele foi para o Rio. Lá no Rio, ele ficou 3 meses num hotel de luxo do Rio de Janeiro, esbanjando, mulherada e tudo mais, e tal, e acabou perdendo tudo. Parece que ele casou 13 vezes nessa situação. E em 3 anos, ele ficou pobre. E o curioso é que no final da matéria, pergunta para ele assim: e hoje, você se arrepende de alguma coisa? Ele falou: não, eu faria tudo de novo, gastaria o dinheiro todo de novo. Então você vê que não tem muita preparo realmente. O outro exemplo que eu poderia pegar, que é muito análogo a esse que o Bruno Perini deu, são das pessoas que ganham na Mega Sena e se tornam de pobre a milionário e de milionário a pobre, assim, ó. Eu me lembro de um caso também, eu não vou preservar o nome do indivíduo, porque já sofreu demais, eu não vou expor o sujeito, não. Mas a história dele também está aí no YouTube. Ele ganhou muito dinheiro na Mega Sena sozinho. E quando ele ganhou aquele dinheiro, ele trabalhava, acho que era numa oficina mecânica, em frente a um hotel de luxo, ele queria ser hospedado no hotel de luxo. E quando ele ganhou na época, acho que 48 milhões de reais, na época, que era muito dinheiro, já tem alguns anos isso, ele se hospedou no hotel de luxo e também, à semelhança do garimpeiro, também começou a gastar de maneira pródiga, igual o filho da parábola que Jesus contou. Pródigo, foi gastando. Por exemplo, ele comprava moto, comprava carro, e quando a moto quebrava, ele encostava na rua assim, com a chave, ia embora e pegava outro e... doido. Ele nunca repetia uma mesma roupa. Ele ia lá, comprava roupa no shopping, quando sujava, ele jogava fora. E mulherada e tudo mais, e tudo e tal. E a mãe dele morando na periferia, olha, vai chover, hein? Vai cair uma chuva danada. E a mãe dele morando na periferia, e ele nunca deu para a mãe um tostão. E depois, hoje, ele mora de favor na casa da mãe, que ele não amparou. Esse, pelo menos, demonstra um arrependimento. Que ele falou: se eu pudesse pelo menos ter comprado uma casa para minha mãe, mas eu só pensei em mim. Eu dei 2 exemplos aqui para você de como o dinheiro, em alguma situação, não é bênção, acaba se tornando uma maldição, um problema. Eu vou dar mais um exemplo antes de ouvir vocês. Olha esse outro caso aqui que eu vi. Um homem que se arrependeu de ganhar milhões de
rúpias na loteria na Índia. Ele ganhou na época, não daria tanto dinheiro assim, não. É muito dinheiro, quer dizer assim, não é o suficiente para o sujeito virar dono de um banco Bradesco, por exemplo. Ele ganhou em rúpias, acho que é 260 milhões de rúpias, mas em nossa moeda seria o equivalente a 9 milhões de reais. 9 milhões é dinheiro, eu sei disso, mas não é o suficiente para você virar dono de um banco. Então ele ganhou 9 milhões de reais, no equivalente à nossa moeda, só que ele estava desesperado, esse aqui, por quê? Esse aqui não chegou nem a gastar, porque lá na Índia demorava um tempo para você ganhar o dinheiro, parece que de 5 a 6 meses, e aí ele foi entrevistado, saiu na televisão, coitado do homem, ele não podia sair no bairro dele, a mulher dele não podia sair, os filhos não podiam sair, e tinha fila de gente na porta dele pedindo dinheiro, trazendo o menino doente para ele poder pagar a cirurgia do menino. Gente, olha, e gente tentando até ameaçá-lo de morte se ele não ajudasse financeiramente. Ele ficou desesperado. Ele falou, eu não posso nem sair de casa. E ele não tinha dinheiro nem para mudar de bairro até que recebesse a quantia. E aí saiu essa matéria. Homem que se arrepende de ganhar milhões na loteria na Índia. Eu dei esses exemplos apenas para introduzir o nosso assunto de maneira um pouco, assim, bem-humorada, até nós começarmos com a Bíblia. Hoje eu vou falar sobre os 12 princípios ou 12 lições bíblicas sobre o dinheiro, mas eu queria agora ouvir você. Você pensou alguns comentários aí, meu bem? Então, a pergunta que eu fiz me responde aí numa frase ou duas, em que situação o dinheiro pode não ser uma bênção? O Júnior Almeida respondeu, quando as coisas se tornam mais valiosas do que as pessoas. É verdade, Júnior. Jesus contou uma parábola na Bíblia do rico louco, que ele tinha dinheiro, e falou, vou ter mais dinheiro ainda, e a voz de Deus aparece, louco, essa noite pedirão sua alma, e o que você tem, para quem vai ficar? Quando você lê a parábola, dá a entender que ele se tornou solitário de tanto buscar dinheiro. Aqui não tem o nome, né? Quando o amor ao dinheiro é maior do que o seu amor a Deus. Isso é perigoso. E é uma advertência, inclusive, para aqueles que apregoam a teologia da prosperidade. Então, você tem os dois extremos. Tem a teologia da libertação, que é falar só de pobreza, 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 e tem a teologia da prosperidade, que é o outro extremo, ao meu ver, falando só de riqueza, 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 e Jesus foi rico, todo mundo é rico, e cada vez mais rico, e acha que você está adorando a Deus porque você está dando mais dinheiro para a igreja, mas não, você está amando mais o dinheiro do que a Deus, porque você está dando lá dízimos e ofertas na campanha do pastor, do bispo lá, porque você está pensando assim, quanto mais eu der aqui, mais vou receber. Então não é amor a Deus. Isso aqui é como investir num banco, né? Eu vou investir ali porque ele vai me dar um retorno melhor. A Caroline, deve ser Caroline, ela falou, acredito que pode ser uma maldição quando usado para o mal. Exemplo, terroristas. Excelente o que você falou aqui. Quando se corrompe o caráter de quem usa, humilhando quem não tem e se tornando arrogante. A Caroline colocou duas coisas aqui que eu acho importante de destacar. O muito dinheiro na mão de alguém que usa para o mal, realmente é uma desgraça. Ou quando você vai mudando, você não é mais aquela pessoa humilde, simples. É lógico, claro e evidente que se você hoje se você foi pobre, igual o Elon Musk, e hoje é um dos homens mais ricos do mundo, não dá para o colega dele de escola, da época que eram pobres, falar assim, nossa, você mudou, hein? Não quer nem me dar o seu telefone celular mais, só porque ficou bilionário. Lógico, o Elon Musk hoje não pode dar o telefone celular para qualquer um, isso é óbvio, isso não é que ele ficou arrogante. Por outro lado, vale a pena o que ela falou aqui, há pessoas que realmente vão mudando o caráter, para pior. Você pode mudar a circunstância, etc., não vai ficar mais nos mesmos hotéis, mas mudar o caráter é sério. E qualquer bênção na sua vida que não leve pessoas a serem abençoadas com você, aí é apenas um eufemismo para a egolatria, sabe? O último aí, meu bem? Tem mais algum último? Eu gostei de uma pergunta que alguém fez aqui. Daqui a pouco quando é adquirido de forma ilícita, quando você se corrompe para ganhar dinheiro, ele deixa de ser uma bênção para ser uma maldição. Foi a Ângela que colocou. Exatamente, Ângela. E aproveitando isso, eu quero colocar uma pergunta que fizeram aqui, olha. A Gilmei, deve ser Gilmei. Hã? É Gilma? Eu não sei se é Gilma ou Gilmei. Bom, perdoe-me aqui se eu pronunciei seu nome errado, viu? Me perdoe. Rodrigo, jogar na Mega Sena é pecado? Eu vou dizer o seguinte, na Bíblia, tudo o que vicia você
pode se tornar um pecado porque se torna um Deus na sua vida. E os jogos de azar, eles têm uma aparência de inocência, mas eles são perigosos. Basta ver que 90% daqueles que ganham em Mega Sena, em loteria, lotérica, não sei o quê, são pessoas que se tornam pobres pouco tempo depois. De acordo com um dos princípios que eu vou apresentar para vocês aqui na Bíblia, o dinheiro vindo de bênção de Deus é aquele que você vai ganhando pelo suor do seu rosto, ou uma herança que o seu pai trabalhou e você recebe. A Bíblia trabalha a questão da herança e a questão do dinheiro que vem pelo seu trabalho. Mas a Bíblia não reconhece uma outra forma de ganho que não seja essa. Tá certo? E não tem nenhuma passagem da Bíblia que diga assim, é proibido jogar na Mega Sena, é proibido jogar na loto, no jogo do bicho. Não tem. Mas na Bíblia também não tem nenhuma passagem que diga assim, é proibido usar cocaína. Então, como é que eu responderia para você se é pecado usar cocaína? Eu vou pegar o princípio bíblico que fala da saúde, e como a cocaína é algo que destrói o nosso corpo, destrói a nossa saúde, até a nossa estabilidade social. Desculpem que a luz apagou aqui. Então, obviamente que a cocaína, ela também se torna um pecado, tá bom? Eu vou ver aqui se Laura... Oi? Colocar outro do lado de cá. Ver se melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho? Mais ou menos. Então, tá bom. Então, a partir desse ponto, eu posso dizer que sim. Jogar jogos de bicho, jogos de azar e tudo mais, não são uma prática recomendada para aquele que quer seguir os princípios bíblicos. Eu prefiro responder dessa maneira, tá bom? Se você quer seguir princípios bíblicos de finanças e de dinheiro, não gasta dinheiro em jogos de azar. O dinheiro que você está jogando ali, fazendo uma fezinha, poupa esse dinheiro para outra coisa. É melhor, tá bom? Vamos então colocar aqui o princípio número 1. O primeiro princípio bíblico é o seguinte: o ferramento é uma ferramenta, não um Deus. Perdão, o dinheiro é uma ferramenta, não um Deus. A Bíblia nunca condena possuir recursos. Lembre-se disso. Salomão era rico. Daniel deveria ser rico, porque ele era ministro de Nabucodonosor e depois também do rei Dario da Pérsia. Os magos que vieram do Oriente adorar a Jesus eram ricos, porque trouxeram presentes valiosíssimos para Cristo. José de Arimateia tinha condição financeira. E olha que interessante, o Jesus tadinho, que as pessoas falam por aí, aceitou que o seu corpo fosse colocado num túmulo riquíssimo. Aí alguém fala, não, mas não aceitou, porque ele estava morto. Tá, mas ele aceitou porque antes de morrer, ele aceitou todo o plano como o Pai tinha traçado profeticamente. Jesus, antes de ser crucificado, ele aceitou ser crucificado. E antes de ser sepultado, ele aceitou ser colocado no sepulcro de um rico, que a profecia dizia isso. Ele esteve com os pecadores na morte e com o ímpio na sua sepultura, com o rico na sua sepultura. Então Jesus aceitou o plano do Pai. Então ele sabia que ele seria sepultado num túmulo rico. Então você nota que essa ideia de Jesus tadinho, que não gostava nada de bom gosto, isso é fajuto. Ele tinha uma roupa boa, ele também comeu na casa de gente rico. Vocês acham que Mateus era pobrezinho, de Marredeci? O pessoal pega aquela passagem, mas Jesus só comia com publicanos e pecadores. Tá? Quem que era o publicano, meus irmãos? É quem tinha dinheiro. E dinheiro até ilícito. E Jesus entrava na casa do rico, corrupto, para convertê-lo. Não para torná-lo pobre. Para convertê-lo. Para ele parar de ganhar dinheiro a partir da corrupção. E não tem nenhuma passagem da Bíblia que fala que Salomão virou pobre o resto da vida. Vocês entenderam? Não tem nada disso. Não tem nada disso. E olha o templo que Deus pediu para construir em Jerusalém com ouro, com prata. Então Deus gostava das coisas. E ele prometeu... E Abraão era pobre. Abraão conversava de pé de igualdade com reis, monarcas. Isaac também, Jacó ficou rico. Então para com essa conversa também. Mais uma lâmpadazinha que foi embora. Já vi que esses bastões aqui não ajudam muito não, viu? Não recomendo. Eles também eram ricos. Então a Bíblia não condena possuir recursos. O problema é quando o dinheiro assume o lugar de Deus no coração. Alguém de vocês comentou isso aí. E Mateus 6,24 diz, não se pode servir a Deus e às riquezas. O outro princípio bíblico que eu poderia colocar para vocês é o seguinte, tudo o que temos pertence a Deus.
tudo o que temos. Então, o primeiro princípio, não demonize o dinheiro, mas jamais deixe que ele ocupe o lugar de Deus no seu coração. Isso não vale só para o dinheiro, não vale até para o seu filho, até para sua família. Ame a sua esposa, mas se a sua esposa está acima de Deus no seu coração, virou idolatria. Até o seu filho, mãe, você que é tão vidrada no seu filho aí, se o seu filho é um pequeno Deus na sua vida, isso vira maldição. A mesma coisa com o dinheiro. E o segundo ponto é entenda que tudo pertence a Deus. Tem uma palavra bíblica que hoje ela é mal interpretada, que é a palavra mordomia. Mordomia dá a entender assim, vida mansa, folgado, que não gosta de trabalhar, né? Ele só vive na mordomia. Mas o sentido original da palavra mordomia não é esse. Mordomia é aquele, eu gosto em inglês, é stewardship, aquele que cuida, que administra um negócio em prol do outro. Então, em termos etimológicos, a mordomia tem a ver com aquele CEO de uma empresa que o dono confia. Muitos donos não trabalham na empresa que eles possuem. Eles colocam um CEO. E quem assina, quem demite, quem contrata, quem faz estratégia é o CEO. Mas aquele dono da empresa confia tanto no CEO que ele deixa o CEO ali para administrar no lugar dele. O CEO é um mordomo. Lembram também da nobreza britânica, que tinha um mordomo do rei, o mordomo do duque, o mordomo que ele que passa as roupas do rei, ele que olha se a comida está tudo... Ou seja, é um cargo de alta confiança. E o mordomo tem alta confiança porque ele sabe que ele está administrando algo que não pertence a ele, algo muito valioso que pertence a Deus. Então, se você tiver isso com relação ao seu dinheiro, isso vai ajudar muito. O Salmo 24, verso 1 diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, se você entender que tudo que você tem na sua vida hoje pertence a Deus, você está apenas para tomar conta, você vai ter mais cuidado. Uma vez eu tive a oportunidade, não, foi até mais de uma vez, de dirigir um carro de um amigo meu, caríssimo. Esse carro custava, não estou exagerando, perto de R$1 milhão. Era um carro tão rico, tão caro, que só tinha 2 dele aqui na América do Sul. Um no Brasil, um no Chile. E eu dirigi esse carro, mais de uma vez. Eu também dirijo o carro que eu tenho lá em casa, o Corolla. Agora, por mais cuidadoso que eu seja com o Corolla, é lógico que esse outro carro do meu amigo, eu dirigi com muito mais cuidado e atenção. Primeiro que eu sabia que era um carro caríssimo, que eu não tinha condição de comprar, nem de pagar o estrago, nem a franquia. E segundo, porque eu respeitava muito esse meu amigo dono do carro e a confiança que ele teve em me deixar dirigir o carro. Por isso eu dirigia com toda atenção. Agora, se o carro é um carro de empresa, que você nem é dono, carro de locadora, por exemplo, embora eu também seja cuidadoso, mas carro de locadora, você não vai ter aquele cuidado, não vou passar aqui no buraco. Carro de locadora não tem dono. Você passa no buraco, você deixa estacionado de qualquer jeito ali, você não preocupa em calibrar pneu, porque é de locadora. Percebeu? Agora, a mesma coisa com as posses daquilo que nós temos. Entenda que o seu corpo não é seu. É Deus que lhe emprestou. O seu dinheiro não é seu, seus filhos não são seus, seu marido não é seu, sua esposa não é sua, sua casa não é sua. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Até a Bíblia fala, tudo pertence a ti, Senhor, e da tua mão te damos, diz o Salmo. Da tua mão te damos. Ou seja, até os dízimos e ofertas que devolvemos diante da igreja, por isso que eu gosto da expressão devolvemos os dízimos, nós não damos dízimos, devolvemos, pertence a Deus. E quando ele voltar, ele vai querer saber se você cuidou bem daquilo que ele deixou. Lembra a parábola dos talentos? Eu queria, quando devolvi o carro para o dono, estar com ele intacto. E felizmente estava. Bom, terceiro princípio bíblico do dinheiro. A riqueza deve ser adquirida de forma honesta. Honesta. Não é lavagem de dinheiro, não é jeitinho, não é dinheiro de corrupção. Então, veja bem, ganhos injustos, exploração humana, desonestidades, são veementemente condenados na Bíblia. Provérbios 13, versículo 11. A riqueza obtida de forma desonesta diminuirá. E diminui mesmo. Então, falar, Rodrigo, não sei se diminui não, tem tanto traficante aí que está cada vez mais rico, diz que a Faria Lima está cheio de líderes do tráfico dominando Faria Lima. Pode ser. Pode ser que eles morram com muitos dinheiros na conta. Mas eu tenho certeza que esse pessoal não tem paz.
eles não têm paz. Não tem uma noite que eles dormem sem a sensação que pode ser a última noite deles, porque tem alguém para matá-los ali, que pode ser o próprio gerente dele, homem de confiança dele, que quer matar para tomar a boca de fumo. São pessoas que não têm paz. Eles vivem anestesiados. Por isso que eles começam a consumir cada vez mais drogas e bebida alcoólica e sexo e tudo mais, que eles têm que viver fora de órbita, porque a realidade machuca bastante essas pessoas. Quarto princípio. O trabalho é o caminho normal da provisão. Então, aqui repetindo aquela resposta que eu dei sobre jogar jogos de azar de acordo com a Bíblia, tá bom? A Bíblia valoriza o esforço, a diligência e o uso dos dons. Provérbios 14, 23, em todo trabalho há proveito. Todo trabalho há proveito. Ah, Rodrigo, então é pecado ganhar herança? Não. A Bíblia prevê herança. Isaac recebeu herança de Abraão. Jacó recebeu a herança de Isaac de uma maneira tortuosa. E olha o que Jacó passou. Percebeu? A herança, tudo bem, não é errado receber, mas até a herança para chegar na sua vida tem que ser uma coisa que você tem que estar preparado para recebê-la. Senão vai acontecer com você como um dos ganhadores da Mega Sena. Seu pai morre, hoje você tem milhões na conta, uma empresa para administrar, mas você não sabe como administrar porque nunca trabalhou, ficou só vivendo como playboy. Não vai dar certo. Olha como é que Deus é bondoso e misericordioso. Até nas maldições que ocorreram no Jardim do Éden, junto com a maldição de Deus, tinha uma bênção. Olha bem, quando Deus falou assim com a mulher, sob dores você dará à luz a filhos, leia tudo, sob dores darás à luz. Para a mulher, aquela que é mãe, é claro, que coisa linda ser mãe. Ver o bebezinho saindo dela. Então ela tem uma dor que eu não desejaria nunca para mim, nem para mulher nenhuma do mundo, né? Mas vem depois a bênção. E depois Deus falou também, no suor do seu rosto ganharás o teu pão. O suor do rosto é a parte ruim, mas ganhar o pão é a parte boa. Só que tem pessoas hoje que querem reverter aquilo que Deus falou no passado. Ele quer ganhar o pão sem o suor do rosto. Não vai ser abençoado. Então, seja digno do seu trabalho. Seja alguém que realmente contribui, que faz alguma coisa. Número 5. A generosidade é uma responsabilidade espiritual. Isso aqui é muito sério. Dar não é perda, é parte do caráter cristão. 2 Coríntios capítulo 9, 6 a 7 diz que Deus ama quem dá com alegria. E deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. Embora seja muito importante a assistência social, seja muito importante ajudar a ONGs, eu ajudo a ONG, Laura também sabe, a gente está sempre aqui na nossa finança, a gente ajuda, isso é muito importante, mas cuidado para não ser uma ajuda só de assistencialismo. Deixa eu explicar isso aqui para você. Haverá situações em que o único remédio a curto prazo é o assistencialismo. Porque há muitas pessoas que ele não vai sair daquela situação ali. Não adianta. Não adianta. Se você está com uma pessoa, por exemplo, que já está com 50 anos, analfabeto, talvez até morador de rua, sem perspectiva nenhuma, não teve nenhum respeito próprio, apanhou a vida toda, não tem curso, não tem nada, é viciado em drogas, dificilmente você vai conseguir tirar uma pessoa dessa de uma situação de alguém que deve ser assistido. Então também não sejamos inocentes. Esses discursos de autoajuda, de palestras motivacionais, eu acho que é um perigo quando você pega palestra motivacional e usa como elixir para todos os males. Há pessoas que elas já estão numa etapa que elas não voltam mais. Vamos ser coerentes. Quem trabalha com sociologia, quem trabalha com viciados, com pessoas de rua, sabe disso. Tem gente que não volta. Há casos miraculosos de pessoas que estão assim na sarjeta e de repente conseguem dar a volta por cima e adquirir propriedade, faculdade e tudo. Há casos, felizmente, mas são raros. E você não vai agora só pegar os casos que deram certo e abandonar os outros. Então, o assistencialismo, ele é necessário. A crítica que eu faço, às vezes, a muitas formas de governo, é quando eles usam o assistencialismo para se promover, para ganhar voto.
em época de eleição, isso acontece demais. Aí vem o governo lá e fala assim, não, o governo federal aumentou o Bolsa Família. Hoje nós temos 20% a mais de famílias recebendo Bolsa Família. Que maravilha! Não, isso não é maravilha. Se você olhar, isso é o atestado de negligência do poder público sobre o país. Quando você tem um país que está aumentando exponencialmente as pessoas que dependem do Bolsa Família, você está falando de um país que está empobrecendo governo após governo. Você entende? O ideal é que se diminuísse o número de pessoas que precisam do Bolsa Família, não que aumentasse. Então, quando o governo bate no peito, no meu governo é um bom governo, porque eu agora estou dando 2 milhões a mais de bolsas família para as pessoas, estou ajudando mais, cestas básicas, isso não está ajudando. Seria mais coerente e honesto do governo falar o seguinte, olha, esses 2 milhões que eu estou dando a mais agora, na verdade é um déficit, porque nós temos 5 milhões de pessoas, estou chutando um número aqui na linha da pobreza, e nós só conseguimos ajudar 3 milhões. Então agora com esses 2 milhões, nós estamos conseguindo cobrir o ranking maior. Mas a nossa tarefa nos próximos 4 ou 5 anos de governo é diminuir esse número dos 5 milhões, é fazer um estudo honesto. Hoje no Brasil, quantos milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza? X. Pois é, a minha meta de governo é chegar ao final do meu mandato diminuindo o número de pessoas que precisam da assistência social do governo. Aí eu bato palma. Aí é um governo que está realmente investindo em educação, está investindo em saneamento básico e tudo mais, que ele está tirando as pessoas do assistencialismo. Só que quando tira a pessoa do assistencialismo, geralmente essa pessoa agora ele pensa mais, ele tem mais escolaridade, mesmo que ele não estudou, o filho dele vai fazer faculdade, aí resultado, talvez essa pessoa não vão votar num governo assim, a troca de uma cesta básica. Então, no frigir dos ovos, o jogo melhor é o seguinte, mantém esse povo precisando da cesta básica, negligencie-os durante a maior parte do seu governo, e na época das eleições, dê cesta básica para eles, que aí eles pegam e ficam felizes, esquecem que você os negligenciou durante 80% do governo, só lembrou deles nos 20% do final ali, aí eles vão votar em você e você permanece no cargo. Isso que é o terrível, tá certo? Agora, com esses elementos de sociologia bem colocados aqui, eu quero dizer para você que é obrigação não somente do governo, mas de todo cidadão de bem, com um asterisco naquele que se diz cristão. Por que um asterisco no que se diz cristão? Porque se todo mundo deve ajudar o semelhante por uma questão social, o cristão tem um plus, vou até falar daquele jeito errado, um plus a mais, como diz o pleonasmo, um plus a mais, que o cristão tem que ajudar por uma questão de cidadania e por uma questão de obediência a Jesus. Se Jesus é o Filho de Deus, em forma humana, e Jesus mandou fazer uma coisa, quem desobedece Jesus está encontrando o caminho do inferno. Então todo mundo tem que ajudar o seu semelhante. Mas o cristão tem que ajudar por um motivo ainda maior, que Jesus mandou. Não é porque ele se sente bem fazendo isso. Não é porque é o correto, é porque Jesus mandou. Entende? E aí, nesse ponto, eu estou falando de algo não para bancar o bonitão aqui, o sertão, mas é algo que eu e Laura fazemos, já está ouvindo aqui e não me deixa mentir. Nós temos nas nossas finanças um planejamento para ajudar pessoas. Intencional. Eu não fico divulgando aí tudo que eu faço, mas Deus conhece o meu coração, conhece o da Laura, e nós colocamos na nossa planilha de gastos, o gasto, olha, esse ano nós ajudamos tantos, estamos todo mês, assim como nós temos gasto com água, luz, empregada doméstica, gasolina do carro, impostos, etc. Daqui a pouco, educação da Sarinha, também tem que ir lá na lista, e ajuda a pessoa. Mas muitos pensam que a ajuda ao semelhante é algo que ele só faz, se sobrar um dinheiro, eu dou uma ajuda para aquela ONG lá. Não, não é esmola. Eu acho interessante que, em hebraico, a palavra para donativo é tzadká. Tzadká significa justiça. Justiça. Por isso que a Bíblia fala tanto do direito da viúva, do direito do pobre, do direito do órfão. Roubastes o dinheiro do órfão. Então, antes de você ficar criticando só o governo, porque eu fiz uma crítica ao governo, faça você o que você acha que o governo deveria fazer. Mas o governo devia ajudar todo mundo. Eu não tenho como ajudar todo mundo.
Eu não estou perguntando se você tem que ajudar todo mundo. Você tem que ajudar o que estão na sua esfera. E o governo também não pode resolver, por exemplo, os problemas da Etiópia. Ele é o governo do Brasil, não é da Etiópia. Ele não tem como resolver a fome mundial, mas ele tem a obrigação de resolver alguma coisa dentro dos limites onde ele governa, correto? Correto? O mesmo princípio vale para mim e para você. Eu não posso resolver os problemas do mundo, mas eu tenho a obrigação de resolver os problemas daqueles que estão dentro da esfera onde eu tenho uma atuação mais ativa. Próximo aqui, olha. Então, generosidade é uma responsabilidade espiritual. Sexto princípio. A ansiedade financeira deve ser combatida com confiança em Deus. O cristão trabalha, planeja, mas descansa em Deus. Mateus 6, 31 a 33, Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós não buscamos em primeiro lugar a Deus, nós buscamos em primeiro lugar as coisas que seriam acrescentadas. A gente lê esse versículo ao contrário. Buscar em primeiro lugar todas as coisas e o reino vos será acrescentado. E não é isso que a Bíblia diz, tá certo? Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí vem aquela parte também da mordomia. Seja fiel aos seus dízimos, às suas ofertas, aos impostos, e aquela parte que você tem que separar para ajudar o seu semelhante. Você não pode fechar o mês sem perguntar assim: quem eu ajudei, pelo menos alguma coisa aqui? A sair da miséria, ou ajudar uma família, sei lá. Faça alguma coisa mais planejada. Não estou falando em esmola, não estou falando de sadical, estou falando direito. Você tem aí no seu bairro uma senhora, talvez viúva ou separada, que tem 3 filhos. Estou dando dicas de coisas que a gente faz. E ela não tem como pagar o transporte escolar para levar as crianças para a escola. Está no seu orçamento? Olha, é X%. Quanto que é um transporte escolar por mês aí? Uns R$900, sei lá. Falou assim: olha, eu não tenho como pagar os R$900, não, mas chama um cunhado seu, um primo, um parente. Fulano, olha, fulana de tal aqui é minha vizinha, a senhora pobrezinha do bairro ali. Todinho, os meninos vão a pé para a escola, perigoso, com chuva e tudo mais, e ela tem que trabalhar, e as meninas vão para a creche, lá para a escola, fica R$900 o transporte escolar. Vamos fazer uma vaquinha aqui, e vamos comprar, e vamos pagar um ano, pelo menos, o transporte escolar? Eu pago 450, você paga 450. Não vai pesar. Ou ainda que pesar, coloca como obrigação social, porque o Cristo falou. E você vai ver que o seu dinheiro vai ser multiplicado, não porque é um toma lá da cá, não é teologia da prosperidade, cuidado para não cair nisso, mas é porque você descansa em Deus. Você busca em primeiro lugar o reino, e Deus vai cuidar de você, assim como ele usou você para cuidar daquela viúva, ele vai usar alguém para cuidar de você. Dica: é coisa que eu vivo, não sei que não é coisa que eu leio, não, tá bom? Eu sei o que eu estou falando. Outra característica aqui, número 7, o endividamento é perigoso e deve ser evitado. Atenção, a Bíblia não proíbe toda e qualquer tipo de dívida. Não é que qualquer dívida agora é pecado. Às vezes, quando você entra no financiamento de uma casa própria, é uma dívida que você adquiriu. Você não tem como pagar o carro à vista, você dá o seu de entrada e financia o resto lá e tudo. É uma dívida. Aí tudo bem, mas tem que caber no seu bolso. O problema é que há pessoas que são viciadas em dívida. Ele ganha 100, gasta 150. Ele ganha 150, vai gastar 200. Ele ganha 1.000, vai gastar 1.500. Lembra Provérbios 22, verso 7. O que toma emprestado é servo do que empresta. E até onde eu saiba, desde 1888 houve a abolição da escravatura no Brasil, mas tem gente que ainda continua escravo. Tá certo? Cuidado com o endividamento. É bíblico isso. No 8º princípio, planejamento financeiro é sabedoria, não falta de fé. Tem gente que pensa: não, se eu tenho fé, eu não vou planejar. O Senhor proverá. Não existe isso, o Senhor proverá. Olha que curioso. Você vê na Bíblia, o Senhor providenciou o maná, que caiu todos os dias. Mas no Shabat, o maná não caía. Você tinha que fazer a provisão do Shabat na sexta-feira. Então, veja bem, se alguém quisesse guardar mais maná do que a porção de um dia, aquela porção ficava podre no dia seguinte, está na Bíblia. Mas quando chegava na sexta-feira, se ele não colhesse dupla porção, no sábado ele ia passar fome, ia jejuar. Então ali você tem os dois princípios, que não são antagônicos, eles são complementares,
no milagre do maná. Haverá momentos em que você vai confiar na provisão divina, ela vai vir, e há momentos que você deve se planejar. É aquela velha fábula da raposa e a formiga, que uma guardou, a outra ficou só cantando, o Senhor proverá, e não, porque no inverno não tinha nada. Os planos do diligente conduzem à fartura. Olha o que a Bíblia fala, os planos do diligente. Então você deve planejar sim. Se você não tem conhecimento, procure alguém de educação financeira. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar alguém de investimento. O Sebrae tem curso de provisão. Até o Sebrae de graça. Se você procurar o Sebrae da sua região aí, você vai ter um curso lá sobre provisão financeira. Ou você é membro de alguma igreja, você é católico, chega lá para o padre e fala assim, padre, eu posso pedir uma coisa do senhor? Eu estou com dificuldades financeiras, será que aqui na nossa paróquia não tem ninguém que possa me ajudar? O padre conhece todo mundo e todo mundo conhece o padre. Ah, você não é católico, é evangélico? Vá lá no seu pastor. Tem um irmão na igreja que é gerente de banco, alguém assim, procura alguém. Eu quero aprender, não tenha vergonha de aprender, falar, eu não sei. Eu mesmo, como professor universitário, culto, não sou uma pessoa indouta, eu tive que consultar um especialista para saber como lidar com as minhas finanças. Graças a Deus, nunca fui perdulário. Eu nunca gastei, a Laura é testemunha, a única vez que eu tive um cheque que voltou, aliás, 2 vezes na minha vida, na época do cheque ainda, estou recapitulando lá de trás, houve 2 cheques meus que voltaram. Um foi por problema de assinatura, não foi sem fundos, e o outro foi quando eu cheguei no NASP para dar aula, eu pedi um dinheiro emprestado para comprar o Fusca, foi meu primeiro carro, e eles pegaram e deixaram o dinheiro para mim na tesouraria, e eu pensei que eles iriam depositar. Aí eu dei o cheque, o rapaz depositou o cheque e voltou. Resolveu o problema lá, que foi um equívoco. Então, fora esses 2 casos, eu nunca tive um cheque devolvido. Mesmo assim, mesmo sendo acho que caiu. Aqui, vê se caiu para você aí, porque aqui deu um picozinho de internet. Vocês estão me vendo aí? Eu só quero saber. Caiu a imagem aqui, depois ele ficou renderizando. Aí tá tranquilo? Pessoal, comentem no site se vocês estão vendo, se caiu para vocês ou não. Voltou, sim, voltou. Sônia, voltou, ok, já voltou, obrigado, pessoal. Então, como eu estava falando com vocês, nunca, graças a Deus, eu nunca fiquei endividado. E mesmo assim, eu recorri a um analista financeiro para me ajudar a equilibrar as contas e fez muito bem para mim. Então, olha, eu não me envergonho de ter procurado um psicólogo quando eu tive depressão, eu não me envergonho de ter procurado alguém que sabe mais do que eu para me ajudar. Então, sabe o que você aprende quando você faz 2 doutorados e um pós-doutorado? Você não sabe nada. E depois de ter feito 2 doutorados e um pós-doutorado, que eu descobri um tanto de coisa que eu não sei, eu não tenho vergonha hoje de consultar um especialista. Isso sempre ajuda. Próximo. O materialismo é uma armadilha espiritual. Então, sempre que o coração se apega ao dinheiro, há risco de queda. 1 Timóteo 6, 9 a 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E, de fato, esses dias eu estava falando com a Laura, foi hoje, hoje ou ontem, não sei. Pode olhar todo o problema de corrupção na política, nas igrejas, é tudo amor ao dinheiro. Dinheiro e poder. Na verdade, dinheiro e poder são sinônimos perfeitos. Porque o dinheiro traz consigo poder, e o poder depende do dinheiro para manter. Então é muito perigoso isso. Porque as pessoas, por causa do dinheiro, elas matam, elas traem, elas se vendem, muitas vendem o caráter, mudam de postura por causa do dinheiro. O dinheiro é tudo, sabe? Isso é muito triste. O dinheiro é uma armadilha muito perigosa, sim. Então, embora o dinheiro não seja em si uma maldição, foi assim que eu comecei essa live, o dinheiro é como energia nuclear. Bem conduzida, a energia nuclear é uma bênção. Bem conduzida. Mal conduzida, ela é uma bomba atômica para matar cidadãos inocentes em Nagasaki e Hiroshima, provocando radiação lá em Chernobyl. Então, cuidado, o dinheiro é a mesma coisa. Não brinque com o dinheiro, porque ele pode te ajudar ou ele pode enterrar você e sua família. Tá bom? Cuidado, o dinheiro realmente é a raiz de todos os males. As pessoas se vendem tudo por causa do dinheiro e o poder.
O próprio sujeito garimpeiro que eu contei da história lá, ele contou que quando ele fretou o avião, ele estava no avião de chinelo de dedo, todo rasgado, sujo e tal, e todo mundo chamando ele de doutor. Ele falou assim, eu sou semi-analfabeto e me chamaram de doutor, só porque eu tinha dinheiro para pagar tudo aquilo ali. Vamos continuar então aqui. Número 10. A riqueza deve servir ao bem, não ao ego. Não é um fim em si mesma a riqueza. Ela deve ser para ajudar as pessoas e promover a justiça. 1 João 3,17. Se alguém vê o seu irmão em necessidade e fecha o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Agora, esse aqui a gente tem que tomar cuidado também, não significa ajudar todo mundo indistintamente. E até no devocional desse ano, que está acabando, eu escrevi um dia lá sobre ajudar, acho que é auxílio com responsabilidade. Até eu contei uma história lá de uma família que vivia pedindo dinheiro emprestado para todo mundo lá da igreja, porque para pagar o aluguel, que estava apertado, a igreja toda ajudou, e depois a família saiu de férias com um carro novo, devendo ainda o tal do aluguel. Então, muito cuidado também para você não ser idiota. Mas dê também sabendo o que você está fazendo. É lógico que há situações que você não tem controle. Alguém chega para mim na rua e fala assim, eu estou com fome. Eu não gosto de dar dinheiro na rua. Não gosto. Laura sabe disso. Mas houve situações em que eu quebrei o protocolo e acabei dando dinheiro. Aí você pode falar, tá, mas não tem o risco dele pegar aquele dinheiro e usar para drogas? Tem. Mas é que naquele momento específico, havia a possibilidade dele estar sendo honesto, dele estar realmente com fome. Aí eu prefiro entrar no céu e o anjo falar para mim assim, lembra aquele dia que você ajudou aquele camarada lá? Pois é, ele saiu na esquina e gastou seu dinheiro com bebida alcoólica, você doou à toa, mas eu vou entrar no céu. Agora, imagina a situação contrária. Lembra aquele dia que o sujeito pediu dinheiro para você e você julgou, não, isso é vagabundo, é fumador de droga, e você não doou? Pois é, ele morreu de fome no dia seguinte. Eu não quero isso na minha conta. Vocês entendem? Então, assim, se for errar, erre para o lado da misericórdia. Porque é melhor ser passado para trás porque você foi benevolente do que correr o risco de negar a ajuda ao outro porque você julgou aquilo que você não sabia. Agora, mesmo assim, tenha bom senso. Bom senso e canja de galinha não fazem mal a ninguém. E 11, penúltimo, a prosperidade nunca deve ser vista como um sinal automático da aprovação divina. Isso aqui, olha, é um murro na boca do estômago da teologia da prosperidade. Na Bíblia, tanto ricos quanto pobres podem ser fiéis ou infiéis. Provérbios 30, 8 e 9. Não me des pobreza nem riqueza, para que eu não me esqueça de ti. Olha bem, olha o que o autor de Provérbios diz. Não me dê nem a riqueza nem a pobreza, para que eu não esqueça de ti. Há situações em que a pessoa está pobre porque realmente ela está em pecado. Nada que ela põe a mão prospera, porque ela é gananciosa, ela é destrambelhada com dinheiro, ela não cuida das coisas direito, então a pobreza dela é resultado do estilo de vida que ela escolheu. Mas as situações que a pessoa se tornou pobre porque ele fez um mau investimento. E acontece. Nem todo mundo que está rico e vira pobre é porque perdeu a bênção de Deus. Não, e há erros que acontecem, gente. Veja bem, há dois tipos de erros que nós devemos colocar bem claro aqui para vocês. Um erro é aquela pessoa que ele está dirigindo o carro e um belo dia lá ele comete um erro e bate o carro. Quem nunca teve um errinho e bateu o carro? Ele estava fazendo uma baliza, ele pensou que dava, não dava e bateu na moto de trás. Teve que acionar o seguro. Isso é um tipo de erro. Foi um erro, como em inglês eles chamam de mistake. É um erro que você tem, um erro de cálculo. Outro erro é aquela pessoa que inadvertidamente dirige todo dia em alta velocidade, passa sinal vermelho, brinca de pega na rua, quer ser velozes e furiosos. Esse está traindo um acidente para ele a qualquer momento. Com as finanças, a mesma coisa. Uma coisa é alguém que estava bem e fez uma jogada com o dinheiro errado e foi à bancarrota. Outro é aquele que é perdulário. Então, nem todo mundo que fica pobre é porque Deus tirou a bênção. E nem todo mundo que enriquece é porque Deus deu a bênção. Tem muita gente enriquecendo aí de maneira ilícita. No dia do juízo final, nós vamos saber quem é quem nessa história, quem é o joio
quem é o trigo. Hoje, todos os gatos são pardos. E o último princípio bíblico, o dinheiro revela o coração. Esse é forte. Onde investimos os nossos recursos indica as nossas prioridades espirituais. Mateus 6:21, onde está o teu tesouro, está também o teu coração. Aí vem aquela questão que eu falei. Você tem colocado nas suas provisões a ajuda ao seu semelhante? O dízimo e a oferta da sua igreja? Você tem colocado isso? Ou você está dando historinhas e desculpinhas? Quando você que está enchendo o seu filho de brinquedo, que ele não tem nem tempo de brincar com tudo aquilo ali, você está ensinando generosidade para o seu filho? Você está ensinando o seu filho a repartir com o outro aquilo que você dá para ele? Filhinho, Natal está chegando, você vai ganhar um presente novo do papai, da mamãe e dos tios. E dos avós também. Você sabe que vai. Talvez, olha, se papai, mamãe, vovô e vovó e os tios derem presentes, você vai ganhar no mínimo uns 8 presentes. Vamos escolher 8 coisas que você tem para a gente levar para uma creche, para um lar de meninos órfãos. Você está ensinando? Quando você dá a mesada para o seu filho, você já está ensinando o seu filho a separar ali o dízimo, a oferta da igreja e mais alguma coisinha que ele vai ajudar um coleguinha pobre a pagar um lanche na escola? Você está passando isso para o seu filho ou você está ensinando o seu filho a ser egoísta? Tipo o Kiko da Turma do Chaves, né? Eu tenho sanduíche e não te dou, porque a mãe dele dava tudo para ele, estragou o menino. Você está criando já um adorador do dinheiro aí na sua casa? E lembre-se, os espanhóis dizem, los niños aprenden lo que viven. O seu filho, a sua filhinha, já está aprendendo de acordo com o ambiente onde ele está ali. O dinheiro está tirando até o tempo que você tem para sua família, para Deus. Pense nisso. Esses princípios que eu apresentei aqui não são uma receita de bolo, não são uma promessa que se você seguir esses 12 princípios você vai ficar rico, você vai ficar milionário, não significa isso necessariamente, mas também não são achismos. São princípios que eu extraí da Bíblia Sagrada. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário aqui. Se você acha que esses princípios vão ajudar você a controlar mais suas finanças, deixe o seu comentário. Se gostou do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal. E lembre-se também, se você quiser viajar comigo para Israel, conhecer Israel comigo, a Aline, e participar de uma escalação arqueológica, o link está aí na descrição desse vídeo, tá bom? Esqueci alguma coisa, meu bem? Só isso mesmo? Semana que vem, é dia 22, se eu não me engano? Quando a gente vai estar pertinho do Natal, eu tenho um tema também forte. O tema é o seguinte: por que Jesus veio há 2000 anos e não agora? Por que Jesus teve que nascer lá? Seria tão bom se Jesus viesse agora, né? Ele ia ter que consertar tanta coisa. Por que Jesus nasceu naquela... Por que Jesus não nasceu na época de Moisés? Por que Jesus não nasceu na época de Adão e Eva, vivos ali ainda? Por que Jesus tinha que nascer naquela época em que ele nasceu, e não antes e não depois? Sabe que na Bíblia, Eva pensava que o primeiro filho dela, Caim, seria o Messias. Tanto é que ela fala assim, adquirir um varão, o Senhor. Adquirir um varão, o Senhor, que é a melhor tradução. Algumas Bíblias traduzem, adquirir um varão com a ajuda do Senhor. Essa ajuda do Senhor não está lá no hebraico. Adquirir um varão, o Senhor. E muitos comentaristas pensam que Eva já tinha a esperança que o primeiro filho dela seria o Messias. E por que o Messias não nasceu naquela época, foi nascer 2000 anos, não, 4000 anos depois de Eva, aproximadamente? Por quê? Vou responder isso semana que vem, com um cálculo profético que vai fazer você ficar de cabelo em pé. Um cálculo profético que até Isaac Newton ficou assustado quando ele descobriu esse cálculo profético na Bíblia. Quer saber qual é o número sagrado de Deus? Semana que vem eu vou contar isso para você. Um grande abraço, beijo no coração e até lá. Tchau, tchau.